Olá, João, seja muito bem-vindo à leitura, interpretação, análise do seu mapa de nascimento, feito por mim, Matheus Pereira. É um prazer entregar para você essa análise do seu céu, do seu mapa natal, da sua carta de nascimento, que é essa representação aqui, que mostra como estavam os planetas no primeiro instante em que você nasceu. Esse mapa, ele não é em nada fatalista, ou seja, ele não é capaz de determinar como em exatidão você vai ser e nem prever exatamente como será a sua vivência. Ele é um mapa de potencialidades e uma poderosa ferramenta de autoconhecimento em que você consegue ter uma noção dos seus pontos mais fortes, as suas qualidades mais inatas, aquelas que você já tem mais facilidade em desenvolver, e quais são os pontos cegos ou as suas sombras, aquelas qualidades que você precisa se esmerar, se desafiar em criar habilidades para construir essas qualidades que lhe faltam mais. Quais são os pontos de desafio? O mapa, enquanto ferramenta de autoconhecimento, consegue te dar uma excelente noção da sua personalidade, sua identidade, o que faz você ter brilho pessoal, como você sente-se bem emocionalmente, o que você precisa para esse bem-estar emocional, qual é o seu propósito de vida, quais são as suas vocações, quais são as áreas, setores da sua vida em que há um maior foco e um maior interesse, como são os seus relacionamentos, quais são os seus desafios. Vamos começar com uma visão do todo, uma visão global, que é como se fosse um resumão de tudo que eu vou falar em sequência. Eu irei retomar isso quando a gente for destrinchar passo a passo, mas eu gosto de te dar essa perspectiva global, antes da gente mergulhar no seu mapa. Bom, João, você, primeiro de tudo, é um ariano com A maiúsculo. Você tem o Sol em Áries, aos 4 graus, 47 minutos de Áries. E na casa 1, que é a casa que Áries naturalmente rege. As casas astrológicas, elas são setores da vida, onde a energia dos planetas irá se manifestar, com base no signo onde eles estão. Sol em Áries na casa 1, o seu brilho pessoal, o seu ego, está muito conectado com exercer a sua individualidade, a sua independência e liderança. O que te traz brilho é você se afirmar no mundo, é você mostrar para que o João veio. Não é se apoiar em alguém e depender emocionalmente de alguém. Não. Você gosta de trilhar o seu próprio caminho e você assume riscos. Aqueles caminhos que são inovadores, que nunca foram desbravados, você de forma muito audaciosa, destemida, com muita coragem e peito aberto, consegue trilhar e empreender. E é isso que traz uma satisfação para você. Por outro lado, também em Áries, na casa 1, Quiron, que fala das nossas feridas, vulnerabilidades, nossos machucados. Aqui há uma tendência de haver uma ferida no ego. Você gosta de se expressar e de brilhar de forma confiante, independente, mas às vezes isso mascara e camufla uma vulnerabilidade na própria identidade, como se você tivesse um questionamento: quem sou eu? E essa pergunta tivesse algumas feridas ao respondê-la. Também na casa 1, e na casa da identidade, a casa do eu, a gente tem Mercúrio, que é o planeta mental das comunicações. Mercúrio em Áries na casa 1, a sua forma de falar é um tanto autocentrada, embora assertiva e muito opinativa. Não tem medo de defender suas próprias ideias.
O grande problema aqui é que essa casa 1, que é a casa do eu, da minha identidade, a casa do João, do ego do João, da construção da identidade dele, ela está oposta à casa 7, naturalmente. Casa 1 e casa 7 são um eixo, Áries e Libra. Mas na casa 7 a gente tem, encarando esses planetas que eu citei, nós temos Plutão, o rei da destruição, da morte, dos tabus, dos traumas, e também Urano. Enquanto aqui estão eles, aqui, essa é a sua casa 7, oposta ao ascendente, que é a casa 1. Na casa 7 a gente tem Plutão e Urano. É a casa dos relacionamentos, é a casa das relações interpessoais, dos compromissos, das relações sérias, das parcerias comerciais, é a casa do eu e do outro. Plutão, destruição, morte, controle, mas também regeneração, transformação. E Urano, a rebeldia, a independência, o novo. É como se as relações para você fossem uma batalha, um cabo de guerra. Você sente muitas vezes que o poder está com o outro. Porque o Sol, o seu ego, em Áries, ele está se opondo a Plutão em Libra, na casa 7. Então, você tem medo de entregar seu poder para o outro. Nas suas relações, esse medo, somado a essa ferida na identidade, que faz com que você tenha uma ânsia de se projetar como autoconfiante, corajoso, independente, isso te trava nos relacionamentos. Pode ser que seus relacionamentos sejam tempestuosos, com conflitos de poder, há possibilidade de algo abusivo, de dominação, controle, tanto da sua parte quanto do outro. Pode ser que você se relacione, e não digo apenas amorosamente, mas também amorosamente, só que em relações eu, meu chefe, eu e um amigo próximo, há esses jogos de controle, manipulação e poder, e que você se sinta oprimido pelo outro. Com o Urano aqui, acentua-se uma necessidade muito grande de independência, de liberdade dentro dos relacionamentos. Você sente-se muito ameaçado de que entrar num relacionamento sério, você vai ser tolhido na sua independência. Você gosta de relações livres, embora dar essa liberdade ao outro possa não vir fácil para você. Talvez você se veja mais dominador e controlador nas suas relações. Há algo de mudanças muito bruscas no relacionamento ou de relacionamentos intempestuosas, tanto cair de amor à primeira vista, quanto um término muito disruptivo, muito como se fosse uma morte simbólica, porque temos Plutão junto, tempestuoso, mas com a possibilidade de regeneração, cura, transformação para o seu próprio eu. No mapa, esqueci de citar, é tudo potencialidades. A gente pode viver nosso mapa da forma mais auspiciosa, nobre possível, ou da forma mais rasteira, mais negativa possível. É tomando consciência disso que a gente consegue, ao ter mais ciência justamente, conseguimos vibrar mais para o lado positivo. Temos um grande foco na casa das comunicações. Eu sinto, a sensação que eu tenho vendo seu mapa é que você, de alguma maneira, se não por vocação profissionalmente, mas por passatempo, há uma habilidade natural com toda forma de comunicação, seja falada, escrita, inclusive pendendo para manifestações poéticas, artísticas, a música, a poesia, a capacidade também de divulgar informações, de se comunicar. Há uma comunicação que é
possivelmente elegante, mas também pode ser crítica provocadora, assertiva de fato, uma grande facilidade em colocar no mundo o que o João quer. Você consegue comunicar isso com muita clareza. Nos estudos também há um grande foco no intelecto também, um grande dinamismo somado a uma persistência intelectual. Pode ser alguém que se esmere muito em estudos, em leituras de livros, em busca de informação, em busca de conhecimentos, que tenha viva sempre esse desejo, essa energia e a persistência de buscar essas formas de conhecer o mundo por meio das palavras nos livros e também produzindo conteúdo. A gente tem tanto a Vênus, que demonstra o que te dá prazer, Marte, como aonde você investe a sua energia, e Saturno, todos eles nessa casa que fala de comunicação, que fala de estudos. Aqui estão os três, está meio desfocado, mas é sobre isso aqui que eu estou falando, circulado em vermelho. Isso traz uma grande capacidade de oratória, também de negociar, mais no sentido de negociar no sentido de trocas comerciais, de vender coisas, de transações comerciais. Isso traz uma habilidade de comover os outros pela palavra. Pode ser usado do lado positivo, também pode ser usado negativamente. Com uma capacidade muito grande de machucar, a agressividade se manifestar por meio da palavra, a dureza se manifestar por meio da palavra e a persuasão de um viés negativo se dar nas palavras. A gente tem também no seu mapa a Lua, que representa as suas emoções em Leão, na casa 5. A casa 5 é a casa que Leão naturalmente rege, então de novo é como se fosse uma Lua em Leão com L maiúsculo, porque ela assume as qualidades leoninas, ou seja, suas emoções são nada sutis. Em Leão a gente não é sutil. Elas são expressivas. Entre quatro paredes, em privado, podem ser exuberantes, espalhafatosas, dramáticas, mas em público não, porque Leão ele é digno. São emoções também que trazem um ar de dominação, autoridade e, além disso, um carisma, um magnetismo, um brilho, que pode ser algo de charmoso. Há uma profunda necessidade para o bem-estar emocional de ser reconhecido, inclusive por meio das palavras, porque a gente tem uma ênfase na casa 3 das comunicações. Mas para você se sentir bem emocionalmente, você deseja o reconhecimento. Você faz gestos grandiosos, apoteóticos, nobres, mas deseja ter de volta, pelo menos que isso seja recíproco, mas se não, uma ênfase muito grande em receber o aplauso, o reconhecimento, o elogio, o afago, em ser mimado em alguma medida. Traz uma necessidade de diversão, romance e aventura. Há uma dificuldade em se estabelecer relações em longo prazo. A gente tem Lua em Leão, ela sente uma necessidade de manter viva uma diversão. A casa 5 é a casa do flerte. Ela não é a casa do relacionamento sério. Ela é a casa dos namorinhos. Para você se sentir bem, ainda que seja um relacionamento de longo prazo, ele não pode cair na rotina e morrer. Com Urano na casa 7, que é disruptivo, Urano ele é um planeta que ele traz instabilidade aonde ele estiver, e a casa 7 é dos relacionamentos, isso realça uma tendência a uma dificuldade de manutenção de uma relação tradicional de longo prazo. Pode ser que ela tenha altos e baixos, ou pode haver na sua história términos muito disruptivos, inesperados, abruptos.
Em termos de vocações, chama a atenção que o meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa, que mostra justamente quando a gente sobe as escadas da vida social. Mostra a casa 10, o meio do céu, como que a gente é visto, reconhecido em termos de sociedade. É onde a gente chega, nosso patamar mais alto. E ele é um excelente indicador de carreira. A gente tem o meio do céu em Sagitário, outro signo de fogo. Veja como que signos de fogo são muito enfatizados no seu mapa. A gente tem Sol em Áries, Lua em Leão, meio do céu em Sagitário. 3 posicionamentos mega importantes. Meio do céu em Sagitário, o seu trabalho, a sua vocação, a sua carreira, ela envolve, primeiro, uma independência, uma necessidade de expansão. Você precisa estar num posto em que você tem a capacidade de se expandir. Se for algo limitado, sem plano de carreira, sem capacidade de crescer, algo de vou fazer isso o resto da minha vida, isso não cola. Você precisa de uma liberdade, de sentir que esse trabalho ele é instigante num plano intelectual. Pode ser um trabalho sagitariano. O que seria isso? Que envolva longas viagens, que envolva um sistema de crenças. Como assim um sistema de crenças? Religião, algum trabalho envolvendo a religião, um líder religioso, talvez espiritual também, vou falar disso. Pode ser um trabalho que envolva ensino superior, também Sagitário, que ele busca a informação num plano de responder questões inquietantes do eu, questões científicas, filosóficas, religiosas. Ele busca meio que Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. Um trabalho que envolva política, um trabalho que envolva justiça e as leis, um trabalho que envolva filosofia, o intelecto. Tudo isso é possível. E em termos de carreira, a gente tem o próprio regente de Sagitário, Júpiter. Parece até um número 4 meio estilizado. Não vai dar tanto para ver. Deixa eu ver aqui nessa outra impressão. Aqui, Júpiter. Opa. Bom. Aqui. Bom, Júpiter na casa 10, a casa da carreira, reforça todas essas tendências para uma carreira meio jupiteriana. Poderia pensar num juiz de direito como figura simbólica. Poderíamos pensar em alguém que exerça sua autoridade e que de alguma forma tenha uma verdade, tenha uma informação que precisa espalhar, propagar. Por exemplo, um professor universitário. Há também uma tendência para bênçãos na carreira, uma tendência para golpes de sorte nessa área da sua vida. Importante aqui que você, vamos dizer assim, leve para o coração aquilo que ressoar em você. O que não fizer sentido, descarte, porque temos inúmeras interpretações possíveis. É importante que aquelas que mais vibrarem em você enquanto eu falo, você se atenha mais a elas e até pesquise mais a fundo. Ou me questione também. Continuando, a gente tem um ascendente em peixes. Curioso esse ascendente em peixes, porque é como se fosse a imagem mental que eu fiz, aqui está o seu ascendente, que é como se fosse o verniz, a fachada, a primeira impressão. O ascendente é o signo que estava subindo no horizonte quando você nasceu e respirou pela primeira vez. Esse é o primeiro filtro para ver o mundo e é como as pessoas primeiro te enxergam. Eu tenho a sensação de que é como se as pessoas vissem o João, elas vissem nuvens que escondessem um vulcão que estivesse queimando lá dentro. Um vulcão em erupção. Então a primeira imagem é de alguém mais suave, mais empático, mais sensível, mais intuitivo, alguém
Até, e não que você não tenha isso, você tem isso forte em você, até porque a gente tem o Sol em trígono, que é um aspecto harmônico com Netuno, que é justamente o planeta que rege Peixes. Como se as energias desses dois planetas fluíssem e te dessem um ego pisciano também, junto dessa forte tendência em Áries. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Bom, há algo, porém, que as pessoas têm uma sensação de que talvez você seja a primeira impressão, algo bobinho, algo, um termo bem claro, papel de trouxa, alguém que fosse possível de ser enganado, alguém que, ele é bonzinho demais, fácil de passar a perna, ele se preocupa tanto com os outros e se coloca por último, vou me aproveitar dessa pessoa. Só que isso não é a verdade. A forte tendência de Áries é o primeiro signo, e enquanto nós temos Peixes como último signo, Áries se coloca em primeiro, Peixes ele se coloca por último. Mas essa tendência pisciana de se colocar por último, ela não é notada no seu mapa, justamente porque tem uma forte presença de Áries. Então, aqui o que eu vejo é uma pessoa que carrega essa parte sensível, empática, intuitiva, mas que não é passada para trás. Até porque há uma desconfiança no outro. Já comentamos disso, né? A gente tem aqui no seu mapa esse eixo muito, muito realçado de casa 1 em desalinho com a casa 7. Planetas se opondo aqui em azul. A gente tem esse cabo de guerra entre o eu e o outro. Então você já tem uma paranoia, talvez, até, de que o outro vai tirar vantagem de você. Mas o que eu vejo em você é que, com Netuno como regente do mapa, o que significa esse astrologuês? Quando a gente tem um signo ascendente, a gente precisa olhar para o planeta que rege esse signo. Seu signo ascendente é Peixes. Quem rege Peixes é Netuno. Aonde Netuno estiver posicionado no mapa é muito importante, porque esse planeta é chamado de regente do mapa, por ser o planeta que rege o ascendente. Ele vai demonstrar quais temáticas e dinâmicas da sua vida são realçadas, são enfatizadas. A gente tem Netuno, que é esse cara aqui, na casa 9, que é a casa, de novo, uma casa sagitariana, é a casa do ensino superior, é a casa da filosofia das crenças. Então há algo de idealista, talvez eternamente insatisfeito, em busca de respostas para questões existenciais, filosóficas e também para satisfação de curiosidades científicas, de respostas para grandes questões filosóficas do mundo. Bom, e o seu caminho de evolução espiritual, que é o nó do norte, ele está na casa 11, que é a casa do coletivo. É a casa do eu e dos outros. Aqui eu não estou falando mais apenas de outros. É como se fosse um fonezinho de ouvido, esse nó do norte. Aqui a gente está falando que a sua evolução espiritual tem a ver com você servir a uma causa coletiva e social. Bom, vamos começar agora sobre tudo isso, deixa eu trinchar mais a fundo, para a gente comentar ponto a ponto. Bom, vamos lá. A gente conhece melhor do que a gente está falando. Primeiro de tudo, quando a gente analisa o mapa, é o Sol. É o ego, a identidade, a expressão criativa, as necessidades básicas, o brilho pessoal, a motivação interna. O que move o João? Qual é o combustível do João? E mais do que isso, como ele quer brilhar? O Sol é isso. O Sol é a estrela que brilha. É como a gente quer ser visto. É como a gente quer se colocar no mundo. Que posição a gente quer ocupar? Como que a gente quer que os outros nos vejam? Qual é o nosso ego? Nossos gostos? E qual é a fonte do nosso brilho pessoal?
O Sol está em Áries, a 4 graus de Áries, 47 minutos, na primeira casa. Aqui é sobre ação. Você brilha tomando frente, sozinho, independente dos outros. É destemido. Aquele caminho inovador, como se fosse uma mata fechada que você tivesse que ir com um facão abrindo caminho nela, você não tem medo. Na verdade, o medo é uma empolgação muitas vezes. Ou até há um medo. Mas você se move por ele, você quer enfrentá-lo. Porque não podemos esquecer que junto desse Sol, 8 graus depois, a 12 graus de Áries na casa 1, nós temos Quiron, que representa uma ferida, uma vulnerabilidade, é a eterna dor em carne viva. Há algo da construção da personalidade, de se afirmar, do eu, de lutar pelo meu lugar no mundo, de conquistar o meu espaço, de dizer eu tenho o direito de ocupar esse espaço. É algo que dói, é algo que em algum momento, em algum lugar da sua vida, alguém feriu isso. E você a todo custo quer se afirmar, afirmar. Tem uma capacidade de liderar, um desejo por poder, por uma habilidade de lidar com posição de comando. O Áries, ele é o líder nato. Ele é determinado, ele tem uma força de vontade, independente. Também pode ser extrovertido, caloroso, com iniciativa, uma pessoa alto astral, é uma pessoa que briga pelo que ela acredita. Qual é o lado negativo disso tudo? Sim, é muito entusiasmado e é muito destemido, mas às vezes contra... licença, achei que a caneta estava no chão. Às vezes contra a própria sorte. Você conta muito com a sua sorte. Você tem Sol a 4 graus de Áries, quadrando, formando um ângulo de 90 graus, com esse Júpiter que está em Capricórnio na casa 10. O que é isso? Júpiter, ele aumenta tudo que ele toca. Ele traz algo de sorte e de otimismo. Você empreende coisas, às vezes ligada à carreira ou à sua vida pública, sem medo, arrisca. É uma crença assim de que vai dar certo, ainda mais com esse ascendente em peixes. Eu não sei como, mas vai dar certo. Segura na mão de Deus e vai. E muitas vezes dá certo. Júpiter, ele abençoa, mas às vezes são riscos desnecessários. São riscos que podem sair pela culatra. Há uma tendência a exagero no ego. Há uma tendência a ego inflado. Júpiter em quadratura ao Sol causa isso. Um ego grandão. Há uma coisa de achar que os outros são seus inimigos. Você tem que brigar, competir pelo seu lugar no mundo, e nem sempre isso é verdade. Uma certa paranoia de que o outro está competindo contigo. Às vezes são vozes da sua cabeça. Uma tendência a ter paciência curta. Mercúrio em Áries, também na casa 1. Aqui. Circulei em preto. O que é isso? Isso aqui é falar. Falar assertivamente sobre o que eu quero, e mais um pouco sobre o que eu quero. Uma dificuldade de enxergar o lugar do outro, em ouvir o outro, em harmonizar as suas vontades com a vontade do outro. É algo de meu pirão, primeiro é a lei que vigora. É uma falta de tato, de diplomacia, às vezes sem malícia, por impulso, com arrependimento depois. Não devia ter falado o que eu falei. Não gosta de ser subalterno a ninguém. Tem dificuldades e gosta de ser seu próprio chefe.
odeia ser mandado, gosta do contrário, de comandar, controlar seus próprios planos e desejos, acaba esquecendo que às vezes é aquela coisa de a união faz a força. Há um foco muito grande na sua autoidentidade que pode ofuscar, apagar um foco nos relacionamentos. Você precisa, embora afirmar-se no mundo é o que te traz brilho pessoal, liderar é o que te traz brilho pessoal, se você não tomar cuidado, você pode haver uma dificuldade em estabelecer relações saudáveis e estabelecer relações em que você abusa do seu poder e da sua autoridade e comando sobre o outro, ou você sente-se abusado em tal. Usa a sua força para motivar os demais a darem o seu melhor. Não seja excessivamente crítico. Usa o Mercúrio em Áries, Mercúrio, comunicação, fala, Áries, é o entusiasmo. Usa para motivar os outros. Porque você pode usar para machucar os outros com sucesso. Você não quer isso. Usa o seu lado forte, carismático. Usa a sua paixão. Áries, ele é a paixão, é o início. Exercita a temperança, exercita a paciência, exercita a prudência. É difícil falar para Áries. Conta até 10. Ele parou no 3. E para de ficar tão preocupado com o que os outros pensam de você. Porque o seu mecanismo de defesa, como tem um ego ferido aqui, o mecanismo de defesa, ele é de cobrir as fraquezas e vulnerabilidades não admitidas. Temos uma lua em Leão na casa 5, que já é uma lua nobre, ela precisa se sentir importante, respeitada, ela não quer mimimi, ela não quer ser vista com pena. Você tem medo de ser visto com pena, que as pessoas te enxerguem como uma vítima. A sua tendência é de cobrir, mecanismo de defesa, tipo, eu estou me sentindo impotente, eu vou me mostrar o mais poderoso possível. A sua força está na sua autenticidade, está em reconhecer de peito aberto, eu tenho essas fraquezas e vulnerabilidades, é bancar isso e não camuflar isso. Nós temos um ascendente em peixes, que, como eu disse, é como se escondesse esse vulcão ariano por trás de nuvens. A gente não vê, mas ele está lá. Uma hora vai explodir. As pessoas podem ter uma impressão de que você é tímido, de que você é muito calmo, que você não tem paixão pela vida. E de tudo, é menos isso. As pessoas podem se surpreender do quanto há força, coragem e ousadia, uma vez que elas te conheçam melhor, do quanto há energia por trás de uma máscara de passividade, de placidez. Você vai trazer essa energia, entusiasmo ariano por um filtro pisciano. Então vai ser algo mais empático, suaviza muito desses aspectos negativos, rasteiros de Áries, suaviza, porque traz uma facilidade para ouvir mais o outro, para ter mais consideração, para intuir mais sobre como o outro está se sentindo, tende a reagir com menos belicosidade quando está se sentindo machucado, suaviza. Se você usar essa força aí desse ascendente em peixes, nesse Sol, Trígono, Netuno, que eu vou falar sobre ele, traz algo de você conseguir ser mais disposto para ouvir o lado do outro e de se sintonizar, porque peixes, ele é uma esponja psíquica, e você tem isso em você. Você consegue absorver a energia ao redor. Acontece que, às vezes, você vai ligar o F mesmo e vou porque eu quero. Esse Sol faz trígono, que é um ângulo um pouco mais aberto que 90 graus, é um ângulo de 120, é um ângulo harmônico com Netuno, deus de peixes, regente de peixes,
cada signo tem um planeta que cuida dele. O de Peixes é Netuno. Netuno é o planeta que fala dos sonhos, de tudo que é etéreo, místico, espiritual, a fantasia, aquilo que não é concreto, é o ar, a bruma, a nebulosidade, a névoa. O Sol, o ego, ele está em contato, muito apertado. O Netuno está a 5 graus e 10 de Sagitário e o Sol está a 4 graus e 47 minutos, uma diferença menor que 1 grau. A gente chama de orbe. É um trígono quase exato. O que é isso? É um realce na sua identidade, no seu ego, na sua persona. De um lado, sonhador, inspirador e sensível. Com uma apreciação talvez pela música, pela arte. É um aspecto que funciona muito bem para polir um pouco mais dos outros posicionamentos mais duros do seu mapa. Porque Peixes é signo de água. A gente tem um excesso de signos de fogo aqui. A gente tem Sol, ego, em Áries. Mercúrio, mente, em Áries. Lua, emoção, em Leão. Netuno em Sagitário. Mas Netuno é regente do mapa e ascendente é Peixes. Então, é como se fosse uma água muito bem-vinda, que abrandasse um pouco do incêndio que pode acontecer. É uma camada mais sensível e espiritual que vem bem a calhar e que você tem ela um pouco mais fácil e que você deve desenvolvê-la. Tem uma inclinação natural para a espiritualidade, para meditação, habilidade mediúnica, talvez, mística, artística, muito forte em você, porque a Lua em Leão ela é expressiva, embora seja um expressivo tipo de celebridade em cima do palco, mas de qualquer forma é um posicionamento artístico, expressão de si. O Sol em trígono a Netuno é um aspecto que favorece escritores, artistas, músicos, é mais sensível ao sofrimento dos outros. É como se fosse salvador da pátria. Pode ter isso. Pode ter uma síndrome de mártir. Eu vou resolver o problema do mundo. Eu vou resolver... essa pessoa está sofrendo. E aí, às vezes a pessoa não está querendo ajuda, ela está querendo desabafar, mas ela não está fazendo muito por onde, sabe? Para resolver esses problemas, e você assume eles para si. Pode ter isso. Pode ter. De ter compaixão demais e uma natural tendência a liderar, a tomar frente, e você pegar os problemas dos outros para você. Uma imaginação fértil, uma empatia maior, uma consideração maior pelo sofrimento e a dor dos outros, que abranda uma tendência egóica aqui. Esse Netuno, ele é o regente do seu mapa, como eu disse. Como o ascendente é Peixes, e o regente do mapa é o planeta que rege o signo do ascendente, a gente tem Netuno como regente. A casa onde ele ocupa, cada casa é um setor da nossa vida. A casa onde ele ocupa é uma casa em que naturalmente há um foco, uma tendência, é como se fosse uma área da sua vida que você visita muito. Assume um papel de destaque. E é a casa 9, a casa do ensino superior, dos sistemas de crenças, das ideologias, das verdades, da filosofia, da religião, enquanto religare, um sistema de crenças e dogmas onde eu me ligo com o divino. Isso tudo é importante para você. É uma casa que fala de uma insaciável busca por conhecimento. O Sagitário, ele é simbolizado por um centauro, imagine, metade cavalo, metade humano. Ele está cavalgando em direção ao conhecimento, às
deixar o seu lado animal e alçar-se à intelectualidade, a alcançar um entendimento. Pode haver uma insatisfação na alma, inquietante, angustiante, em responder algumas perguntas que te afligem. E você busca tais respostas na filosofia, na religião e na ciência. Você passa tempo querendo... Pode gostar de viagens para lugares distantes, se não fisicamente, por meio de livros, séries, filmes. Você pode querer expandir horizontes, idealiza muito essa questão das respostas, ocupa-se com uma crença ideológica, com uma religião, mas não está totalmente satisfeito, busca a próxima. Encontra uma filosofia, não está satisfeito, busca a próxima. Inspira os outros, é precursor, líder, mas odeia o fracasso, odeia a rotina, aponta sempre a flecha para o horizonte, e é como se você chegasse a alguma posição de destaque, alcançasse algo, e aí você não está contente, não tem um contentamento, porque a insatisfação ela é eterna. O que você precisa aprender é a parar um tempo para apreciar a vista. Você às vezes chega em lugares muito altos, mas não para apreciar a vista, que é sempre mais e mais e mais e mais. Ouvir a sua intuição vem mais fácil, porque tem essa aura pisciana na sua personalidade. Netuno regente do mapa, ascendente em peixes, Sol trígono Netuno. Só que peixes, naturalmente, embora ele tenha uma intuição muito forte, ele às vezes tem medo de agir com base nela. Você tem algo mediúnico, de às vezes não saber como você sabe, você só sabe. E você não tem muito medo de agir, diferente do pisciano mais típico, de agir com base nesses instintos. Você às vezes muitas vezes tem coragem de ir guiado pelo que diz o seu íntimo, o seu emocional. A gente tem aqui um Sol em oposição a Plutão. Sol tá aqui e ele tá encarando esse meu amigo Plutão aqui. O que é isso? Um ângulo de 180 graus, próximo, Sol a 4 graus de Áries, Plutão a 0 grau 38 minutos de Libra. Aqui é uma tendência a uma tensão interna. Sol é o seu ego, Plutão é a destruição. Pode ter comportamentos autodestrutivos. Um medo, uma ansiedade, uma angústia de que se as coisas estão indo muito bem, tem algo de errado aqui. Vai dar errado. Especialmente em relacionamento. Plutão ele representa o controle. E também representa aquilo que você tem medo e trauma. As suas relações pessoais, compromissos, eles podem ter sido traumáticos. Podem ter tido algo de destruição das duas partes. Relações em que há um medo de perder o controle, há uma tendência para dominar os outros, ou se envolver com pessoas dominadoras, em querer um controlar o outro, jogo de controle, jogo de poder, em o outro ter mais, você sentir que o outro tem, ou o outro de fato ter poder sobre você, porque o Sol está encarando o poder está com o outro. O Sol está encarando Plutão. Uma necessidade de privacidade, uma necessidade de independência. E o que você precisa é trabalhar em sentimentos de culpa e vergonha, que podem estar por trás de ciúmes, ressentimentos, situações de controle. Plutão, embora tenha essas conotações negativas, ele também fala da destruição de algo
cai aquilo que não se sustenta, aquilo que não tá alicerçado em bases sólidas. É destruição para regeneração, transmutação de um trauma em cura. Então, embora esses eventos traumáticos possam haver, há uma força muito grande para a regeneração, tirar uma lição disso. Sua força está ali. Vem com dor e perda, trágico às vezes, vem. Mas tem um poder de cura. Tem um poder de transformação nas relações. Na forma que você constrói as relações. Analisados, Sol ascendente. Terceiro pilar da sua personalidade é a Lua. O símbolo dela é inegável. Nossa Lua aqui. Uma Lua leonina na casa 5. A resolução tá péssima, mas vamos lá. Lua representa, não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do Sol. Ela representa o lado então mais inconsciente, diferente do Sol, que é o que a gente quer projetar. A Lua é o que a gente tem de mais íntimo, que a gente até esconde. É um lado que só as pessoas muito próximas têm acesso. São as nossas reações emocionais, é como a gente lida com as emoções e sentimentos e o que a gente precisa para ter bem-estar emocional. Não gosto de analisar nada isoladamente no mapa. A gente tem que considerar que é um Sol em Áries e uma Lua aos 14 graus de Leão. O resultado dessa equação é uma combinação do entusiasmo e da paixão ariana com a força de fogo, a autoridade, magnetismo do Leão. Tem fortes sentimentos e emoções. É franco, honesto, brutalmente honesto. Muitas vezes perde a diplomacia ali e tem algo autocentrado, de novo. Leão, ele gosta de assumir posições de comando, ele é o signo dos reis, da realeza, dos governadores, é o signo de quem manda, é o rei da selva, ele ruge alto, e ele tem uma juba, e tem um respeito, né? Ele tem uma nobreza, carrega uma nobreza. Então, você gosta de ser respeitado, eu digo isso, todo mundo gosta de ser respeitado. O que eu quero dizer é gosta de ser respeitado mesmo, não em vez de ser esquecido ali, estar escondido por detrás das cortinas. Não, na verdade há uma necessidade de reconhecimento e atenção. A Lua em Leão, ela é dada a expressões nada sutis e singelas, nada sutil. As expressões as suas emoções se expressa elas de forma apoteótica, apaixonada, vibrante, calorosa, exuberante, não dramática. Pode ser Lua em Leão, negativa, ou então entre quatro paredes, em público tem uma questão da dignidade. Não vai ser aquela pessoa que vai ter... É possível? Sim, é possível, mas não é uma tendência forte. Não vai ser uma pessoa que vai lavar roupa suja em público, não. É porque ela gosta de ter aquele respeito. Lua em Leão, ela demonstra de forma calorosa, generosa também. Não tem medo de, quando ama, quando está apaixonado, de demonstrar. Talvez por meio de grandes declarações, veio da prosa, da palavra, porque temos Vênus na casa 3. Temos Marte na casa 3, casa da comunicação. Mas em troca, a Lua em Leão, ela é exigente. Para você se sentir bem emocionalmente, você gosta que os seus esforços sejam reconhecidos, que você seja mimado, admirado, apreciado. É uma resposta emocional um tanto autocentrada. Pode ser que a sua única consideração seja do que é melhor para você. Como isso vai afetar os outros? Possível, se não trabalhado. Pode ser meio dominador. Há algo hollywoodiano, há algo de... A casa 5,
que é onde você vai manifestar essa lua leonina, é a casa que o leão naturalmente rege. Quais são os assuntos? Qual é essa área da nossa vida? De onde você extrai o seu bem-estar emocional? É a casa da diversão, do flerte, do romance, dos affairs. É a casa dos jogos. É a casa de tudo o que é gostoso, de diversão. É a casa da criança. É a casa da infância. Isso tudo te faz bem. Você gosta de estar ativo na vida. E gosta de tudo o que o dinheiro pode comprar, de todos os luxos que o dinheiro pode trazer, ainda mais com uma Vênus, que é o que te dá prazer, em Touro, que é bem materialista e também é ligado a poder e dominação. Também signo fixo. Lua em Leão, ela pode gostar de crianças, inclusive tê-las, tem o instinto de nutrir. É um romântico sem causa. E suas emoções, elas giram ao redor, orbitam as aventuras românticas. Só que aí quando o negócio cai na mesmice, quando cai na rotina, acabou ali, porque o seu prazer, seu combustível é a diversão, é o frisson, é algo hedonista, autoindulgente. Sol, quadratura Júpiter, é autoindulgente. Lua em Leão, quer ser mimada. Sol encarando Plutão, autodestrutivo. Uma tendência, às vezes, para não saber quando que é o último pedaço do bolo. Jogos de azar. Uma tendência, é possível escapismo com uso de substâncias, exagerar em álcool, drogas. Não anulo essa possibilidade. Embora seja um Sol, trígono, Netuno, Netuno fala de vícios e compulsões, e está num aspecto harmônico, mas a gente tem Sol, quadratura Júpiter, tem uma tendência a exagero. Lua em Leão, ela quer o máximo, ela é autoindulgente. Vênus em Touro, autoindulgente, que é tudo do bom e do melhor. Embora você lute muito para isso, brigue muito para você conseguir essas coisas. Pode ser brincalhão, o rei da festa, carismático, extrovertido. Gosta de ocupar o centro das atenções, então vai contar naturalmente as melhores piadas possíveis. É emocionalmente muito exigente. Agora, o meio do céu, quarto pilar. De novo, a gente tem um signo de fogo. Pensa em alguém entusiasmado, com ânimo, com pique, com energia, com força, fôlego para o que der e vier. Essa pessoa é João. A gente tem 3 dos 4 posicionamentos mais importantes em signos de fogo. Meio do céu e Sagitário, o meio do céu tem a ver com as qualidades que a gente aspira, onde a gente quer chegar, o cume da nossa montanha, o nosso auge. Fala muito da carreira. Aspira uma carreira que ofereça independência, a oportunidade de expandir os horizontes mentais, de viajar para longas distâncias, de você conseguir crescer ali. Não quer ser sufocado, não quer ser também controlado. É mais um posicionamento de autoridade. Como você é reconhecido? Casa 10. É reconhecido socialmente por seus elevados ideais, por suas crenças poderosas. É reconhecido no ambiente de trabalho pela sua honestidade, por ser um grande filósofo, por ideias filosóficas, por ter um otimismo sobre o futuro. O Sagitário, ele enxerga o copo meio cheio. É reconhecido por ser um cara aventureiro que empreende aventuras, que assume riscos. É um cara que ele vai longe. Ele se preocupa com a justiça. Seja por vocação ou por passatempo, aprender e ensinar estão ligados à sua carreira e ao seu sucesso. É possível, por exemplo, um trabalho no ensino superior. Pode ter muita sorte, muito sucesso em temas ligados à carreira, porque a gente tem Júpiter na casa 10, que é o regente de Sagitário e está na casa da carreira. Júpiter fala de onde a gente tem sorte, está na casa da carreira. Pode idealizar muito, nunca está satisfeito onde alcançou. E
a graduação, ensino superior, uma pós-graduação, ela pode de alguma forma te ajudar, pode estar conectada com o seu prestígio social, com a sua vida profissional. Você gosta de compartilhar o seu conhecimento com os outros, você gosta de transmitir esses conhecimentos. Agora, o nó do norte, na casa 11, esse fonezinho aqui de ouvido, eu costumo brincar, ele representa onde está o seu caminho de evolução e crescimento espiritual. Ele está em Aquário e na casa 11. O nó do norte, ele é um dos nodos lunares. Ele está sempre oposto ao nó do sul. O nó do sul é a nossa zona de conforto. São as lições que nós aprendemos em outra vida. Aqueles lugares que a gente já dominou, habilidades que já construímos e que vem fácil, que são inatas, que a gente... velhos padrões de comportamento, que a gente recorre a eles quando as coisas apertam, porque é onde a gente tem mais facilidade. Só que ele não é ali que está o seu caminho de evolução e de crescimento espiritual, é no signo oposto. Seu nó do sul, ele é em Leão, na casa 5. O que é isso? Nó do sul é a bagagem carregada da sua vida passada que pode te travar. E a casa 5, ela tem a ver com a necessidade pessoal, a expressão pessoal, com uma necessidade de ser amado, de ser aceito pelos outros, é a necessidade de brilhar, é a necessidade de se expressar, de assumir o palco, assumir o holofote, conseguir prestígio, reconhecimento, é uma preocupação com a própria identidade, com a autoridade que tem sobre os outros, mais do que com um grupo. Com o nó do sul na quinta casa, você talvez faça arte, você se expressa artisticamente, você conquista a atenção das pessoas, cativa. Mas isso não é suficiente para você crescer espiritualmente. A gente tem que desenvolver o nó do norte. O nó do norte, em Aquário, ele fala do movimento e mudança que você tem que fazer para a sua vida espiritual. É onde são questões que podem te desafiar, porque fogem da zona de conforto. Mas quando você aprende a lidar com elas, elas vão te ajudar a avançar no nível espiritual. A casa 11, que é onde está o seu nó do norte, o seu caminho de evolução, é a casa dos amigos. É a casa da equipe, do coletivo, da tribo, é a casa do grupo. Você não está satisfeito em ser apenas mais um no grupo, você quer ser o líder da matilha, o rei da selva. Mas o seu caminho de evolução espiritual está em abrir mão. Largar mão do holofote. Largar mão do que eu quero. Do que eu sou capaz de fazer. E passar a renunciar um pouco da sua preciosa autonomia em prol da vontade do grupo, da causa. É se entregar a pessoas que pensam igual a você e a ser apenas mais um no meio delas. É você servir a uma causa social. Tem a ver com... E isso pode ser difícil, talvez você tenha dificuldade de se inserir nos grupos. Perceba que eu não estou mais falando da sua relação João e o outro, um a um, interpessoal. Estou falando de relação de grupo. Você tem uma dificuldade de balancear, receber, atender os seus direitos, você tem uma facilidade enorme para reivindicar seus direitos, mas para brigar pelo direito do coletivo, do condomínio, do bairro, não vem fácil para você, mas é o que você precisa desenvolver. Um senso de pertencimento a um grupo, uma responsabilidade social. Você precisa não só estabelecer sua identidade individual, mas equilibrá-la de forma saudável com como ela se integra com o coletivo. A união faz a força. O bem-estar maior, onde que ele fica? Será que a gente pode sacrificar o bem-estar das pessoas só para a gente satisfazer a nossa vontade única? Para você não. Na sua vida passada você não prestou atenção às responsabilidades ao social, à humanidade, e nessa vida sua você está convocado a exercer essas obrigações. Bom, vamos falar de comunicação. Eu não sei como isso se expressa na sua vida, se é poesia, se é escritor, se é
poeta, se é comunicador, se é orador, jornalista, comerciante, se é uma pessoa tagarela que vai na padaria, vai no banco, e fala com um monte de gente, se é alguém que socializa demais, está em rede social, de alguma forma, todas essas coisas que eu falei, elas têm alguma importância. Ou irmãos também. Porque são assuntos da casa 3. Casa da comunicação, onde você tem 3 planetas. Significa que tem um foco muito grande ali. O planeta que rege a casa 3, casa do mental, da transmissão do conhecimento, das informações, é Mercúrio. Vou falar dele primeiro. Mercúrio, por sua vez, ele está na casa 1 em Áries. O signo que Mercúrio está, ele expressa nosso estilo de comunicação. E com o nosso processo de raciocínio, nosso processo decisório, como a gente pensa. Como a gente interpreta o mundo num plano intelectual. Mercúrio em Áries, ele traz uma agilidade mental. E traz algo de a língua falar antes do cérebro já ter formulado o pensamento. As pessoas, o que o João fala é aquilo que ele é. Às vezes sem o zelo, a consideração, o refino, a sofisticação, o tato, o trato com o outro. Não por malícia, mas porque quando você viu, você já falou. Mentir, formular, vou formular uma mentira. Não tem nem como. Quando viu, já falou. Tem algo aqui de um Mercúrio em Áries, ele toma decisões intempestivas. Vamos falar do lado bom também. É excelente para expressar a sua identidade individual. Aí você tem a Lua em Leão na casa 5. É artístico. Ele quer se expressar. É como se quisesse colocar para fora o seu eu, o colorido desse mundo emocional. Quer falar e falar. Mas isso às vezes trava Áries de explorar qualquer outra coisa. É como se Áries falasse assim, Mercúrio em Áries. Já deu de falar de mim, vamos falar sobre você. O que você acha sobre mim? De novo, ele voltou a conversa para si. Mercúrio, ele exige mais liberdade para explorar. Às vezes você talvez tenha dificuldade. É como se você achasse que tudo fosse sobre você em alguma medida. O que os outros estão pensando de mim? Pode ter isso. Às vezes não está pensando nada. Está seguindo a sua própria vida porque o outro tem uma vida. Qual que é a opinião do outro sobre mim? Mercúrio em Áries ama um debate acalorado. Um Marte na casa 3 também. Agora o Mercúrio a 15 graus de Áries, se opondo em oposição quase exata a um Urano a 16 graus de Libra. Meu amor, isso aqui, esse cabo de guerra, ele é como outro. Urano, ele é a liberdade, é a rebeldia. Ele é a libertação de todos os grilhões que nos escravizam. Ele rompe barreiras, ele é um cara afrontoso, que ele confronta as normas. Urano está encarando embate Mercúrio, plano mental, comunicação. Mercúrio na casa 1, Urano na 7. Pode ser que você queira impor a forma que você pensa no outro, de um modo que no final das contas ninguém ganhe nessas discussões. Há algo de ter opiniões muito fortes, muito decididas, e ter embates, conflitos, discussões, argumentações, um calor verbal, gastar saliva, porque o outro pensa diferente, ele não enxerga o mundo como você, e você não aceita. Há algo de... Nem tudo é uma guerra que você precisa travar. Há algo de gostar de um debate, uma controvérsia, faltar na diplomacia
e não conseguir ficar num lugar ao mesmo tempo porque há uma agonia mental. O Urano na 7, oposto a Mercúrio na 1, pode ser que traga algo de necessidade de estímulo mental o tempo todo, dentro de relações. Então aí rompe, cai em amor à primeira vista, aí tem algo lá, 2 meses já rompe, ou se não, vai precisar, às vezes vai brigar, ter conflito no relacionamento para aquecer o relacionamento. Porque tem essa necessidade de empolgação, que precisa ser equilibrada. Tomando consciência disso. Mercúrio está em trígono com o meio do céu, o que realça um ângulo aí de mais ou menos 120 graus, o meio do céu cai a 19 graus de Sagitário, o Mercúrio está a 15 graus de Áries, aqui a gente tem uma coisa aí de quase 4 graus de diferença, esse trígono. Meio do céu, Mercúrio, meio do céu é a carreira, Mercúrio é intelecto, é um intelectual. De alguma forma, na carreira, usa a mente, usa a comunicação. Se tirar a comunicação e tirar o processo mental, não sustenta essa carreira. Não vejo uma carreira, por exemplo, vejo, estou falando de carreira, não estou falando de trabalho. Trabalho do dia a dia. Estou falando da onde você aspira a chegar, a sua vocação. Ela não está em... Eu iria dizer não está em coisas manuais, mas Mercúrio também tem a ver com a destreza manual, é possível. Mas não está em algo... em algo que não te force a usar a sua capacidade comunicativa, a sua capacidade intelectual, o seu raciocínio. A sua vocação, ela não está em algo em que você... uma profissão que envolva algo atlético, a menos que seja um esporte que envolva mãos, um beisebol. Não está a profissão em algo que envolva atividades que sejam muito rotineiras, tipo cortar cabelo, limpar lixo, levar o pet para passear, atendente de caixa. Até que atendente de caixa vai, porque Mercúrio ele é comerciante. Mas aí eu veria mais um cara que criou o próprio negócio, que está comercializando suas próprias coisas, vendendo seus próprios bens. Mercúrio está em trígono com Plutão. Marte está em trígono com Plutão. Traz uma ambição muito grande. Traz algo de um extremismo, é tudo ou nada. Luta bravamente por aquilo que acha correto. Pode ser teimoso, ainda mais com Marte em Touro. Marte é a sua energia. Plutão, ele é Marte, é a 10ª potência, a 1000ª potência. É comprometido a determinado. Quando você coloca uma coisa na sua cabeça, não adianta nem Cristo sair da cruz. É uma ambição, é uma coragem muito grande. Relacionamento, e também falando ainda de comunicação. Vênus em Touro na casa 3. Acabou meu chá, vamos dar café. O que é isso, Matheus? Casa 3 aqui, ó. Meu dedo tá em cima dela. A casa 3, ela fala... A Vênus é aquilo que te dá prazer. O seu prazer está na comunicação, na transmissão de informações, está em pegar um livro e ler, está em trocar ideias, está em aprender, está em ouvir e em falar, em interagir, em trocar, está em receber elogios, ouvir música, cantar música. A Vênus em Touro é um posicionamento fortíssimo, ela está domiciliada, porque a Vênus naturalmente rege Touro. Ela está ocupando um signo que ela é dona, que ela cuida, Touro.
A Vênus em Touro, ela traz para você, Vênus, planeta do amor, da beleza, do relacionamento, algo de dominador, gosta de... É bom que aterra um pouco, aquela coisa que eu disse de relação meio intempestiva, de instabilidade, porque a Vênus em Touro ela vai apreciar a lealdade, o compromisso, a previsibilidade, a confiabilidade em alguma medida, a despeito dos posicionamentos mais espontâneos e impulsivos em fogo, e o Urano proeminente na casa 7. Mas o que ela exige mais, com esse Vênus em Touro na casa 3, é em ouvir. Ela quer, para ela se sentir agradada, essa Vênus, ela exige parceiros sensuais, e a linguagem do amor pode ser o tato, o toque, o carinho, mas como está caindo na casa 3, às vezes está em receber uma carta. Nossa, qual tamanha satisfação emocional aquilo. Em mandar uma música, essa é a nossa música. Está em ouvir, receber elogios ou ouvir a voz da pessoa que ama. E estímulos mentais, mudança de cenário nos relacionamentos amorosos. Está em cultivar a novidade, em estimular a mente, está em algo mental. Ainda na casa 3 a gente tem Marte, que é onde você coloca a sua energia. Aqui, um símbolo com uma flecha. Vejo aqui algo passivo-agressivo. Vênus, ele é a passividade, é feminino, o que dá prazer. Marte é como a gente busca o que nos dá prazer. Ele é agressivo, ele é masculino. Casa 3 é como se fosse um Mercúrio em Áries, novamente. Você afirma o seu ego por meio da comunicação, por meio da expressão. Fala com facilidade, às vezes mais rápido do que a própria cabeça. Tende a conhecer muitos assuntos, adora compartilhar esse conhecimento com os outros, mas às vezes faz de forma forçosa, querendo impor o que você pensa, a sua visão. É muito direto e claro, não tem rodeios para se comunicar. Ama um debate, de novo. É expressivo, entusiasmado, animado, assertivo, mas pode ser, porque Áries é onde a gente usa a nossa agressividade também, a agressividade por meio das palavras. Pode ser crítico, provocador, sarcástico, machucar os outros com a palavra, porque vem fácil para você. Essa lábia, a língua afiada, feito chicote possível. Então dá para usar de forma auspiciosa, forma negativa. Marte conjunto a Vênus é algo de... traz uma certa dominação, controle para relacionamento. Também, vigiar essa tendência. Saturno está ali junto, no jogo, na casa 3. Saturno na casa 3, Saturno ele é um disciplinador, ele traz um pouco de uma inibição também. Pode ser que no início da vida tenha tido um pouco mais de dificuldade com a escola, com aprender a falar, uma timidez para se expressar. Mas com o tempo, Saturno ele é um mestre que nos ensina grandes lições que a gente aprende. Cada vez a gente fica mais hábil com o passar da vida. Aí você domina isso. Então é um cara intelectual. Um cara que investe tempo, Saturno, energia, Marte, e se satisfaz, Vênus, com o plano das ideias do aprendizado, é obstinado, calculista, persistente em tarefas mentais que exigem tempo, uma natureza intelectual e uma capacidade de oratória muito, traz algo ainda mais seco na palavra, algo mais, consegue falar tudo com poucas palavras. As palavras são concretas, não tem, elas são fortes, elas são algo, não posso dizer, é como se você pudesse ser extremamente crítico, porque a gente tem dois maléficos, por assim dizer, Marte e Saturno, embora tenha Vênus ali junto, traz uma beleza, tato, diplomacia maior. Casa de relacionamentos a gente já comentou, mas enfatizando, um Urano aqui na casa 7, qual é o tipo de parceira que você atrai? O Urano na 7
Urano é a nossa rebeldia. Vai atrair de tudo menos alguém tradicional. Seja, se não, parceiro, o formato do relacionamento não vai ser inconvencional, fora do comum, interessante, esquisito, ou a parceria afetiva, comercial também, ela é excêntrica, ela não é tradicional, nada ortodoxa. Tem medo de ficar preso a se relacionar, que a todo custo a própria liberdade. Mas essa liberdade, ela vem de dentro, não vem dos outros. Eles não estão tolhindo a sua liberdade que você dá aos outros. Cada um tem o poder que você dá a eles. Caso se case, precisa de muita liberdade, novidade, pode ter uma rebelião, uma rebeldia. Precisa se casar, se relacionar com o melhor amigo, porque o Urano ele é assim um dos amigos. Então precisa ter uma amizade envolvida. Tem uma tendência para divórcio, para rompimentos bruscos, rupturas inesperadas, imprevisíveis, reviravoltas, possível. Pode ter medo de se relacionar, porque acha que o outro vai tomar seu poder. Plutão na casa 7. De qualquer forma, a sua vida vai ser profundamente influenciada e transformada por meio das relações mais próximas. Onde a gente tem Plutão é onde a gente tem trauma, mas é onde a gente tem transformação e cura. Em alguma área, em algum momento da sua vida, se não aconteceu, pode acontecer, uma grande lição veio, uma regeneração, uma fênix ali, uma transformação, por meio de uma relação que morreu, mas você transformou, transmutou aquilo. Seu desafio é promover cooperação, unidade, o que o seu lado seu entendimento intuitivo dos outros, que você consegue captar o que o outro está sentindo, pode favorecer. Então é isso. João, eu espero que muito tenha ressoado em você, que tenha esclarecido muitas coisas para você, te dado muita coisa para refletir. Estou aberto aí ao seu feedback. Agradeço pela oportunidade de fazer seu mapa maravilhoso. E acompanhe o canal Papo de Astrologia. Vou estar sempre por lá. Até o nosso próximo papo.